Notícias. Jornal Cidades. A informação sempre em primeiro lugar. Nós vamos estar falando agora de um assunto sério. O número de suicídios. O número de pessoas que cometem suicídio tem aumentado e vários casos têm sido relatados. A depressão é um tema sério. Quando procurar ajuda? Depressão, suicídio e redes sociais. Como a família pode agir? Isso e muito mais nessa entrevista da doutora Rita Toniello com o psiquiatra Marcelo Zanata com o tema prevenção de suicídio. Vamos à entrevista feita pela doutora Rita Toniello com o psiquiatra Marcelo Zanata. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante. Gostaria que você participasse. Gente, suicídio é o que mais acontece ultimamente. Eu lembro que eu li anos atrás que o ano de 2020, fora a tristeza, a tragédia de queimadas, acidentes, agora vem o índice altíssimo de depressão e de suicídio em gente jovens. Toda semana parece até brincadeira. Quero agradecer já de primeira mão o Dr. Marcelo, que está sempre atento aí aos nossos pedidos, que é muito importante, doutora, que nem a gente estava falando com o Carlos do Meio Ambiente, é importante a gente falar disso, da prevenção. Então, assim, o que fazer, como prevenir, porque muitas vezes a família não percebe, ou a família não acredita, não vê no caso. Então, assim, o que eu posso fazer para evitar esse suicídio, para que chega nessa história, né? Quando a gente fala, você vê, dessa moça, eu fiquei bastante chocada, depois eu vou pesquisar aqui, porque eu nunca vi uma moça tão bonita. Que é igual a gente gosta de ver, né? Pessoas bonitas, mulheres, homens, é legal você admirar. E aí você passa pela cabeça, o que será que aconteceu, né? Porque assim, geralmente pessoas que cometem suicídio, as pessoas que têm uma punição de autoaceitação, não se aceita, muito gordo, muito magra, se automutila, tem um histórico atrás. Quando você vê uma moça muito bonita, ou no histórico, é modelo, é o que toda garota quer ser. Todo mundo que tem 15 anos, como mulher, sabe dizer, queria desfilar. Queria ser modelo. Tem isso na cabeça, é uma coisa de sonho, né? Então, na hora que você vê uma moça que é modelo, você assusta. Então, assim, o que acontece, o que está acontecendo e como a gente pode dar sinais e dicas para o pessoal que assiste a gente nesse momento. Maravilha. Bom, eu que agradeço aí o convite. Eu acho que a questão, o Setembro Amarelo é exatamente isso. Essa colocação, ela surgiu desde 2014, né, para falar sobre algo que realmente é muito importante, né, que é o suicídio. Existe um tabu de falar sobre isso, uma dificuldade de se falar abertamente, e então o mês ele é colocado para isso, para se dedicar a essa questão. Realmente o número de suicídios vem aumentando progressivamente, né, ao longo dos anos. Tem-se estudos aí mostrando um aumento de 2000 até 2012, pelo menos do que se tem de estudo, mostrando realmente um aumento de pelo menos 10% no número de mortes por suicídio. A gente tem dados aí de suicídio em torno de 11 mil suicídios por ano, que dá uma média aí de mais de 30 por dia, né? E no mundo, né, isso no Brasil, no mundo em torno de 1 milhão de pessoas morrem por ano por suicídio. Então realmente é um problema de saúde pública importante, por isso que acho que é tão importante a gente colocar isso aqui no programa. No caso, quando a gente fala de suicídio, é quando a pessoa tira o ato da própria vida sozinha, né? Exato. Tipo, ela pula de algum lugar, é muito comum isso, né? Tem aquelas coisas de pula do pontilhão, pula de prédio. Ela dá sinais, doutor Marcelo? Sim, eu acho que o suicídio é exatamente isso, é quando a pessoa, por vontade própria, tira a própria vida. Diferente da tentativa de suicídio, isso é um outro aspecto, mas o suicídio é isso, quando por vontade própria a pessoa vai e atenta contra a própria vida. A pessoa pode dar sinais, sim, por isso que é importante que a gente esteja atento. Então, a gente pode observar sintomas
mais leves, sintomas mais moderados, sintomas mais graves, para que a gente fique mais atento e realmente esses sinais vão dando um sinal de alerta cada vez maior para pais, amigos, companheiros de trabalho, para que realmente a gente comece a ter mais atenção. Você falou, como observar isso? Alterações de comportamento, pessoas que têm um comportamento já, às vezes, muito impulsivo, e isso é muito frequente no adolescente, e por isso que o adolescente, as pessoas mais jovens, é muito mais frequente o suicídio. Isso também não exclui os idosos, pessoas de muito mais idade, que começam a ter problemas de saúde ou perdas, né, falecimento de cônjuge, isso acaba realmente interferindo bastante. Então, temos também um número de suicídios grande em pessoas mais velhas. E realmente isso impacta muito na família, porque não se tem essa observação de como a pessoa está caminhando. Então, sim, se tem realmente sinais que a gente pode observar. No caso, eu até pesquisei aqui, a menina tinha 22 anos, ó, Ribeirão Preto, na noite de domingo, teve uma de 22, depois outra de 29, parece que até está diminuindo a idade. Sim. 19, antes, eu não sei se não noticiavam tanto, ou se agora tem tanta notícia e agora muita informação, né, porque a pessoa vai, a gente teve aquele caso, lembra da menina do casamento, que cometeu suicídio, que ela ficou com aquela história, né? Ela já vinha do histórico de depressão, que a própria rede social tinha ajudado ela, e depois ela piorou. Sim. Devido à própria rede social, ela tirou a vida. Olha que irônico, né? Sim. Levanta, cai, levanta, cai. Inclusive, a gente podia falar disso, a rede social, ela atrapalha, eu acredito. Porque a gente que vive com rede, você tem que saber separar muito bem. Perfeito. Porque chega uma hora que se você entrar naquela onda, enlouquece. Eu vi uma matéria muito fantástica, falando dos haters, né? Que é alucinado. Teve aquela morte do filho da cantora há pouco tempo, ele tinha 15 anos. Ele fez um vídeo no TikTok, né? E o vídeo viralizou muito rápido, teve quase 1 milhão. E ele fez uma brincadeira com o amigo. Tem ele, até eu vou pedir pro pessoal aqui depois da entrevista colocar. E ele quase beija o menino no vídeo. Mas foi uma brincadeira. Nisso começaram ele ter ataque homofóbico. Ele não aguentou, ele se enforcou no quarto. Sim. Ele se enforcou e assim, eu fiquei assim, triste, né, pela família, pela mãe, aí a mãe veio às redes sociais, aí através dessa matéria, fizeram uma matéria com toda a estrutura, com a Gretchen, que sofre muito, com a Xuxa, que um dia a Xuxa falaram, você tá feia, velha. Ela falou, mas eu vou fazer o quê? Né? Não tem o que fazer. Então, que as pessoas que aí falam da Gretchen, olha, você fez isso, tipo assim, a Gretchen já debate, cada um tem um sistema de reação. Só que ela fala, eles não vão fazer isso comigo. Ela até falou, eu sou mais velha, experiente, mas olha o que fizeram com uma criança, né, um adolescente. Ele tirou a própria vida. Então, acho que os pais têm que ficar atentos também, doutor, e você pode dar outra dica, porque eu vejo muita criança de 4, de 5, de 6, de 7. Na verdade, muita criança de 4, de 5, de 6 e 7, o que eles fazem? No caso, acontece o suicídio, o pai não percebe, a mãe, porque trabalha o dia inteiro, dá celular na mão e senha na mão. E isso não pode acontecer, né? Então, assim, é complicado. Então, assim, o pessoal fala, eu falo assim, e essa história chocou bastante o Brasil, que faz 2 ou 3 semanas, se não me engano. Sim. É muito frequente, né, a mídia, né, a mídia social aí, ela realmente ser muito valorizada, principalmente pelos adolescentes, né, pessoas mais jovens, e aí realmente, se você tem uma ascensão, você aparece mais, realmente você sofre muito mais os ataques, porque existem pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Então, ter uma estrutura emocional para dar conta disso é algo que realmente só se vai conseguindo, né, esse amadurecimento com o amadurecimento, com a idade, né, com o passar do tempo. Então, por isso que o adolescente, crianças, né, o adulto jovem tem muito mais dificuldade para lidar com esses ataques, com essas situações, né, e isso realmente levando, como já tem o próprio aspecto do adolescente, do adulto jovem, ser mais impulsivo, realmente não dar conta, aquilo ferir demais, e aí realmente o pensamento ter aquilo que a gente chama de pensamento de morte como saída para a situação.
Algumas pessoas tentam, né, o suicídio e muitas vezes conseguem numa situação dessas, mas elas não estavam dando sinais de que estavam deprimidas. Não, elas são só pessoas às vezes muito impulsivas, em que a mente, como a nossa mente, o nosso cérebro, ele não entende o que é morte. Então ela tenta achar uma solução para aquela dor que aconteceu. Então pensa na morte como uma saída para aquilo. E aí, só que como não entende, não sabe que depois não vai existir mais, eu resolvo o meu problema da dor, mas eu não vivo, acabou tudo. Então a nossa mente não entende o que é o não existir, o não pensar, o não ser. Então é um pensamento só de resolver o problema, como se morrer fosse resolver problema. Então muitas vezes os pais ficam chocados, a família, os amigos, porque realmente aquela pessoa não dá um indício de que faria aquilo. Mas por algo que é muito doloroso, isso pode acontecer. O que acontece para tentar evitar que isso aconteça são os sinais que a gente vai percebendo no comportamento das pessoas, né? Se eu tenho mais pessoas com quem eu converso, se eu tenho amigos, se eu tenho uma rede de suporte, se eu tenho uma situação difícil, eu não penso imediatamente em me matar. Meu cérebro não vai por esse caminho. Eu penso em conversar com meu amigo, eu penso em conversar com minha mãe e meu pai. Eu penso em abrir aquilo para tentar ver o que eu posso fazer. Tentar ver uma saída. Perfeito. O nosso cérebro procura uma saída. Se eu não tenho redes de apoio, eu penso na morte. Por isso que os pais deveriam conversar mais com os filhos, não pressionar tanto, não brigar tanto, para ele ter a liberdade de falar com você, igual o sexo, doutor Marcelo. Perfeito. Que muitas vezes eu vejo e falo assim, eu não falo de sexo com a minha mãe, mas você só tem sua mãe, querido. Tem pessoa melhor? Eu escutei uma das melhores frases, prefiro falar de sexo com a minha mãe do que com um amigo qualquer. Sim. Pelo menos minha mãe é minha mãe, ela me escuta, ela vai saber, ela vai falar alguma coisa, talvez não o que eu quero ouvir, mas pelo menos escutar. E isso é importante, é interessante, porque às vezes tem tanto tabu até com isso, que não pode, ou não fala com o pai, o menino com o pai, ou a menina com a mãe. A gente tem que ter essa liberdade para o filho não procurar liberdade em outra coisa, ou não se sentir abandonado, né, doutor Marcelo? Exato, exato. Eu achei aqui o filho da cantora, ó, é o filho da cantora Valquíria. Ele tinha 16 anos, a internet, ela fala, aí ó, a internet está doente, depois ela vem com vídeo. Eu fiquei tão triste, porque ela é cantora de forró, né, muito famosa, ele afirma, o jovem, 16 anos. Ele recebeu muito xingamento no TikTok, é uma rede social que também viraliza rápido, né? Ela pôs, hoje sou eu e minha família que chora, perdi meu filho e precisava dar esse alerta. Parece que lá na cidade dela, eles entraram até com uma lei agora, né? A brincadeira de adolescente com amigo, as pessoas fossem achar engraçado e não acharam. Como se começaram, ela até fala, destilar o ódio deles na internet. Maldoso, meu filho acabou tirando a própria vida. Aí ela posta, ela faz um alerta, né, pro filho, demonstrando, serve de exemplo aí, né? Ela põe um vídeo e fala que ele foi encontrado no quarto do condomínio Rio Grande do Norte. Aí depois logo vai ter uma lei no nome dele, para tentar minimizar isso aí. Agora imagina quantas pessoas não sofrem com isso. Isso. Por isso que a gente diz que assim, o primeiro processo, a primeira ação que os pais, amigos podem fazer para que essas coisas sejam evitadas é ter mais conversa, ter mais contato. Então, como você disse, as pessoas às vezes deixam lá o celular na mão, aí a mídia, realmente, a parte social aí, ela realmente toma esse espaço desse contato, dessa conversa que realmente facilita a angústia, se ela existir de qualquer forma, porque coisas ao longo da vida vão acontecer, mas eu ter com quem conversar, eu ter com quem expressar aquele sentimento. Com isso, como eu disse, a nossa mente não encontra essa saída mais simples, que seria a morte. Então, o suicida impulsivo, a gente consegue ajudar nesse sentido, porque realmente antes ele não dá sinais de que ele vai fazer. Diferente de uma pessoa que está deprimida, diferente de alguém que já está em tratamento, que tem um histórico. Exato, ou nem está em tratamento, mas está num processo que você vai percebendo uma mudança de comportamento, a pessoa vai adoecendo, ela está sem ânimo, sem motivação, como outras vezes a gente já conversou sobre depressão, a pessoa vai entrando naquele processo
as pessoas não vão dando muita atenção. Se ela não se trata, realmente ela pode chegar até o suicídio. O maior índice de suicídios é realmente de pessoas com depressão, seguida das pessoas com transtorno bipolar e terceiro as pessoas com uso de substâncias, drogas, né? Então, normalmente... O primeiro é depressão. Primeiro, depressão. Segundo, são os pacientes bipolares, né, as doenças... Com transtornos também de... Normalmente, transtornos bipolares em segundo e terceiro, as pessoas que usam drogas, né? E aí o uso da droga associado também com outras doenças psiquiátricas mesmo, né? Então, sempre o uso... As principais causas de suicídio, elas estão associadas com doença mental, né? O suicídio por impulso, ele acontece, isso que você falou, ele é chocante porque não se espera. Nossa, imagina, doutor Marcelo, para mim até criança ainda, eu sei que adolescente, né, porque criança é 12 para baixo, a gente vai falar de 12, acima de 13 é uma fase também difícil. Você imagina para um menino de 15 anos, para uma mãe, né? Claro. Então, assim, deve ser a mãe que estava aqui normal, o menino faz um videozinho, eu vou falar videozinho, porque hoje se a gente for ligar para todo vídeo, a gente enlouquece. E a gente não tem caso só desse, como muitos outros. Ontem mesmo estava com uma amiga, disse que hackearam o Instagram dela, o Facebook, puseram a foto dela falando que ela era garota de programa. Aí eu até tentei amenizar, falei, aí ela falou, amiga, ela tá num book rosa, não sei o que lá, rosa. Aí eu comecei a falar, pelo menos ela tá no rosa, né, tentando... meu Deus, não tem o que fazer, tipo, as pessoas estão enlouquecidas, estão odiadas, né? E acontece isso, porque se você entrar, todo mundo vai ficar doente, ou todo mundo vai querer parar de viver, ué. Exato. A internet não pode mandar na nossa vida, gente, tem que pensar que a gente tem uma vida, que o que o outro fala não é você, é o que ele está falando. Eu sei que é muito difícil, né, doutora, a gente separar isso, mas é que nem falei, experiência, até a gente experiente às vezes dá uma... O outro fala, vem mais dele. Eu li uma frase também muito interessante. A crítica do outro tem mais dele do que de você. Sim. Quando o outro te critica sobre alguma coisa, tem mais falando sobre ele do que você. Sim. Não é? As pessoas, normalmente, quando elas querem conversar com você, elas perguntam sobre o que você está pensando, sobre o que você queria dizer. Se ela simplesmente já vem com o julgamento, isso está errado e pronto, ela não está aberta para discussão, não está aberta para conversa. E ainda fala que você tem que respeitar a opinião. Sim. Respeitando a opinião, você já dando a sua e falando o que você tem que fazer. Esse é o ponto, né? Então, a gente sempre está colocando, né, para que as pessoas aprendam a lidar com isso. Alguém que está simplesmente colocando a opinião dela e ela não quer saber de conversar sobre aquilo, ela está falando dela, só isso. Porque ela não está interessada no que está acontecendo com você, né? Ela não está aberta para ouvir. Ela só está querendo colocar aquilo que é dela, os sentimentos, os pensamentos, as ideias dela. Então, na verdade, se a pessoa não quer te ouvir, por que é que você vai realmente dar tanto valor, tanta importância para alguém que não está a fim de pensar sobre o que você está fazendo, qual era a sua ideia, né? Como esse exemplo que você deu, uma brincadeira, se você pergunta, mas o que você queria com isso? Tá bom, a pessoa pode ter a chance de se explicar. Se na verdade a outra vem só com a crítica, né, só com o julgamento, ela não está afim de entender, ela só está colocando o ódio dela para fora. No caso, doutor Marcelo, a gente estava falando dos suicidas, né, depressão, transtornos bipolares e outros, né? O que a gente pode fazer para prevenir, por exemplo, quando a pessoa já tem pensamentos e ela vai te falando? Sim. Porque tem gente que fala, eu vou me matar. Sim. Aí todo mundo fala, quem fala não faz, mas teve gente que já falou e já fez. Claro. Né? Então, assim, o que a gente pode ajudar a pessoa a diminuir os pensamentos suicidas? Perfeito. Acho que isso que você colocou, a gente coloca nos patamares dos casos mais leves, os casos mais moderados, os casos mais graves. Algumas pessoas realmente já começam a verbalizar. Eu tenho pensamentos de morrer. Elas falam, eu não fico pensando em me matar, mas eu penso que se eu morresse, resolvia. Se eu sumisse, resolvia. Se eu não acordasse amanhã, resolvia. Então, é a nossa mente tentando encontrar um jeito de resolver uma situação. Então a pessoa já está dando uma indicação de que ela está num sofrimento. Isso não é bobagem. Não fala isso porque isso é pecado.
Não tem nada de pecado. Isso é algo a pessoa dizendo o quanto ela está sofrendo. Né? A gente tem a tendência a não querer ouvir algo que incomoda. Então, alguém está me dizendo, está doendo, eu como não sei como resolver, eu falo, não, é bobagem, não, esquece disso. Não, esquece disso não, a pessoa está dizendo. Então, como a gente pode ajudar? Ouvindo a pessoa, eu não dou conta de ouvir, eu não sei o que fazer, encaminhe essa pessoa para alguém, né? Leve até um psicólogo, leve a um psiquiatra, leve para alguém que você confie, que possa ouvir. Né? Então, existem pessoas que a gente conhece, né, no nosso meio, que são pessoas que ouvem bem. Então, leve para conversar com essas pessoas e quem sabe essas pessoas, se perceberem que tem um quadro mais sério, elas vão encaminhar. Né? Eu já recebi vários pacientes que vieram de líderes, né, de igreja, seja cristão, seja de outras religiões, vendo, olha, essa pessoa vem me procurar, mas eu estou vendo que ela está doente. Então não é uma questão religiosa, é uma questão realmente de tratar a doença emocional. Né? No caso, é possível a gente, na verdade, aqui as taxas de suicídio aumentaram 30%. Quanto você falou, doutor Marcelo? Você tinha comentado também, né? Tem aqui na minha ficha 30% nos últimos 10 anos? Isso, pelo menos, né? Eu acho que foi até mais, não foi não, doutor Marcelo? É que antigamente era subnotificado, não era notificado porque na nossa legislação era crime cometer suicídio. Quer dizer, a pessoa era enquadrada como uma criminosa ter se matado, né? Não fazia sentido. Então, não, agora realmente está se notificando mais, está se clareando mais. Então, tem se percebido um aumento, até pela própria notificação, né? As secretarias têm sabido, né, a quantidade. Então, tem havido um aumento, então você falou de 30%, mas de 2000 a 2012, pelo menos 10%, mais de 10%. Então, nesse sentido, você falou 30%? Sim, um aumento grande. Se a gente pensar agora nesse período que a gente está vivendo, pandemia, conflitos aí de várias ordens, provavelmente a gente deve ter tido um aumento maior ainda, né? Porque as pessoas estão ficando desempregadas, as pessoas estão com dificuldades de alimentação, as pessoas estão perdendo pessoas queridas, né, pelo Covid. Então, é claro que isso abala demais, isso desestrutura e as pessoas muitas vezes procuram realmente o suicídio como uma válvula de escape, como um alívio. Então, esse momento ele é especialmente importante para que a gente realmente esteja atento a essas pessoas que estão passando por dificuldades, e são muitas, porque o risco realmente ele fica mais alto. No caso aqui, também tem uma pergunta que fala assim, como que eu posso perceber se há o risco da pessoa cometer suicídio? Você falou de sinais, né? Tudo bem se a pessoa já é depressiva, é o grau, mas assim, no comportamento, fora o comportamento, tem mais alguma coisa? Olha, pessoas que começam, como a gente... Porque quando a gente fala comportamento, doutor Marcelo, pode ser o sono, não pode? Sim, também? Perfeito. A comida. Perfeito. Né? A pessoa deixa de comer ou come demais, quer comer demais, morre também, sem comer também mata, entendeu? Pode ser nesse sentido, viu, gente? A pessoa fica comendo, vai pra geladeira de madrugada, aí tem gente que fica sem comer, sem dormir também, né? Muito estressado. Alterações de comportamento, né? Alterações que você mesmo está descrevendo, a alteração de apetite, a alteração de sono, isso não é normal a gente ter. Então, se está acontecendo, eu tenho percebido um amigo, um parente, alguém, não estou dormindo, ou estou comendo demais, estou comendo de menos, ou eu não tenho ânimo para levantar, eu não tenho ânimo para fazer alguma coisa, vai se isolando, né? Não quero falar com ninguém, convida, não quero. Então, tudo é um não. Então, você está percebendo uma alteração num comportamento que você conhecia da pessoa, que você percebia e, de repente, está tendo uma mudança. Então, isso são sinais que mostram que alguma coisa está acontecendo. Então, e aí eu sempre falo, a tendência é a gente falar, não, a pessoa acho que está querendo ficar sozinha. Então, a gente peca no aspecto de, às vezes, simplesmente perguntar, está acontecendo alguma coisa? Ser claro é muito importante para alguém que está com dor. Ela tem medo de falar, tem dificuldade, mas se alguém chega e fala, está acontecendo algo? De uma forma simples. A pessoa, a tendência é que ela fale, ela comece. Então,
mas alguém tem que abrir a porta, né? Alguém tem que se mostrar aberto a querer ouvir, né? No caso, doutor Marcelo, a gente fala de perfis, mas tem gente que não demonstra nada, né? Eu não sei se é o outro que também não percebe, né? Tem casos que você fala assim, meu Deus, é igual quando tem, às vezes a pessoa comete suicídio, mas não falava nada, era discreto, não fazia nada e de repente assusta. Pode acontecer de ter casos assim de raridade ou realmente tem sinais e a pessoa não percebe mesmo? Sim. Tem isso aí, que, por exemplo, trabalha o dia inteiro, não vê, às vezes está no celular, às vezes está ali, a pessoa vai entrando. A revolta também, tem uns que é revolta, né? Principalmente o adolescente, ele fica mais rebelde, sim, agressivo, né? Isso, exatamente. São alterações de comportamento que você vai percebendo, e aí é importante que a gente valorize isso, não no sentido de, não tá com frescura. Não, são alterações de comportamento que eu tenho que estar atento. Como eu disse, sejam pais, sejam amigos, seja o cônjuge, né, um olhando para o outro. Existem pessoas que são mais fechadas, são mais introspectivas, e aí tem mais dificuldade de se expressar. E essas pessoas, então, têm menos contato social. Por isso que as pessoas falam, nossa, mas eu não achava. Mas não achava porque também não conhecia, nunca trocou uma palavra. Aqueles amigos do trabalho que você vê chegando, saindo, e tudo bem, você nunca nem chegou para cumprimentar. Então, são atitudes que, se eu quero prevenir, eu realmente tenho que ter um contato, no mínimo de, oi, tudo bem? Tá tudo bem com você? Isso faz diferença. Existem pessoas que são muito tímidas, existem pessoas que têm muita dificuldade para se expressar. E essas pessoas sofrem, às vezes sozinhas, caladas, e em algum momento, como elas não têm com quem compartilhar, elas se matam. Então, e aí a gente fala, nossa, mas eu nunca percebi, mas eu nunca cheguei até a pessoa. Então, são atitudes que a gente está atento ao todo, a todos. A gente cuida de quem está próximo, né? Diferente do que a gente tem visto, ou dessas questões, você falou da internet, esse ódio, né, sempre sendo colocado, né? Pessoas, a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que estar atento a quem está em volta da gente, e não simplesmente ficar olhando para o celular e sem prestar atenção em quem está em volta, né? No caso, doutor Marcelo, a gente está falando, né, falamos de adolescente, mas e os idosos, hein? Que o idoso já fica mais em casa, já é menos participativo. Como que eu posso perceber os sinais dos idosos? Fala, ele está deprimido. Ótimo, foi perfeito, porque, como eu disse no começo, o adolescente, o jovem, o adulto jovem, pode acontecer isso? Pode, mas o idoso também. Alguém com uma mais idade, que começa a ter perdas, né? A perda de capacidades, dificuldades físicas, de doenças que vão aparecendo, perda de pessoas próximas, né? Perda do cônjuge ali, da esposa ou do marido. Isso realmente a gente tem que estar atento a um comportamento, a essas questões que a gente falou, de sono, de apetite, da pessoa começar a verbalizar que nada faz sentido mais, nada mais vale a pena, eu acho que eu estou aqui atrapalhando, eu estou sendo um peso para vocês. Então, essa fala de um pai, de uma mãe, de alguém ali de mais idade, começa a verbalizar isso, a gente tem que estar atento que essa pessoa está tendo um sofrimento. Ela realmente precisa desse cuidado nosso e às vezes até de um profissional, porque realmente ela pode estar deprimindo, né? Como assim está sendo um peso? Não é para as pessoas, mesmo sendo idosas, mesmo tendo problema, sentirem que são um peso. Então, ou essa pessoa não está sendo acolhida de uma forma realmente adequada ali na família, ou realmente ela está doente, ela precisa de ajuda de um... Ou a idade também, quando chega, né, doutor Marcelo, porque a geração, a gente brinca de 70, 60, 80, 90, ela é muito ativa, sempre foi, trabalhou, não tinha as coisas que tinha hoje, viu, gente? Essa modernidade, não tinha essas historinhas, não tinha dia para trabalhar, não tinha hora para trabalhar. Hoje você não pode olhar para o lado, beliscar, que você já está matando, acabou o mundo. Não, eles tomavam porrada, né? Era uma geração diferente, trabalhava, e pode ver que é bem diferente. Eu também li num teste lá numa reportagem que falava que vamos virar
mostra os velhinhos indo embora, a geração de 70, 60, 80, que vai sobrar para nós. A de 60, por exemplo, falei, pai amado, né? A do meio tá aqui no meio, o que vai sobrar do jeito que tá vindo? Né? A gente fala do meio ambiente, de tudo e desse ódio todo que tá disseminando. Então, assim, às vezes a pessoa era ativa, trabalhava e do nada ela zera, né? Ela zera assim, poxa, eu tinha vários afazeres, não tem, como que eu posso, né? Isso também pode dar uma depressão leve, não pode, na pessoa? Claro. Por exemplo, trabalha 80 anos, agora eu não trabalho mais. Isso. Tipo, agora eu vou ficar em casa? Por isso que é importante que, primeiro, as pessoas, né, de maneira geral, vão observando que as capacidades vão diminuindo, mas é uma capacidade física, mas aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, ela se mantém. Então, eu apesar de não conseguir mais fazer determinadas atividades, eu posso realmente ser uma pessoa importante para quem está ali ao meu lado. Então, se manter importante não no sentido só de fazer, né? Não é só na ação, é na questão de ser. Ter alguém ali, ter um pai, ter uma mãe que tem não pode fazer muita coisa mais de uma maneira física, mas só de ter alguém que a gente possa estar ali juntinho, isso é muito aconchegante. Então, sentir-se valorizado, porque eu estou ali para dar esse carinho, esse conforto, já é muito. Então, a pessoa que vai envelhecendo dessa forma, positiva, ela não se sente um peso. Ela não é um peso de maneira alguma, porque coisas físicas qualquer um pode fazer. Então, eu sempre falo, né, para os idosos que vão, mas as pessoas querem exatamente que você não fique fazendo muito, porque não é nem porque você não consegue, mas não é para fazer, é para você estar ali, porque é muito bom ter alguém ali para eu encostar o ombro e ficar junto. Então, nesse sentido, se eu estou percebendo a pessoa dizendo, porque ela já não tem mais essa capacidade, ela não está conseguindo olhar todos esses valores que ela tem, simplesmente porque é bom ter a pessoa ali com tanta idade e eu poder ter. Eu realmente vou precisar ajudar essa pessoa a passar por essa fase. Talvez com remédio, talvez com terapia até, mas é uma pessoa que não está conseguindo ver o valor além do só o trabalho físico, né? A atividade, a ação. No caso, então, é sempre muito bom assim, observar você que é cuidador, você que é cuidadora, você que também, né, fica com o vô, com a avó, acaba percebendo ou uma tristeza, né, que pode não ser temporária. É muito importante, que esses são sinais que a gente pode prevenir, porque setembro é o setembro do suicídio, então como a gente falou, não só de suicídio em adolescentes, mas também em adultos, né, e também idosos. Doutor Marcelo, eu li uma reportagem também, acho que foi de 2 anos atrás, fiquei muito chocada, eu fuçando, eu gosto de ler bastante, eu vou fuçando para me informar, uma menina, acho que na Austrália, não sei se foi Austrália, Estados Unidos, não sei se chegou a ver essa, de 10 anos que se suicidou. E foi notícia no mundo inteiro. E a menina parecia uma boneca de porcelana. Ela falou que ela não gostava do corpo dela. Uma criança, porque aí você choca também. Não só daquela 19, mas como ela consegue saber que ela vai perder a vida, que é aquilo que você fala. Se a gente às vezes não tem noção nem o que é como uma criança de 10 anos, assim. Eu fiquei bastante chocada. Eu vou pedir pro pessoal procurar na internet, pôr a foto dela. Gente, ela cometeu suicídio. Então, assim, eu ia até te fazer essa pergunta. Crianças, existe também índice em criança de suicídio? Eu nunca tinha visto. Para mim, essa foi a primeira e me chocou bastante. Sim. Existe, mas exatamente como você disse, é chocante porque não é frequente. A criança, até uma certa idade, ela não tem um entendimento disso. O que é a morte. Se a nossa mente já não entende o que é a morte, né, ou deixar de existir, para a criança aquilo realmente não faria sentido, a mente dela pensar em resolver a situação dessa forma. Então, esse é um caso isolado, existem outros que são possíveis de acontecer, mas lembrar que existe depressão em criança, existem outras doenças mentais em criança. Então, se a criança tem 10 anos, como você disse, ela toda adequada ali, fisicamente, é bonita, etc., ela pode ter uma alteração da imagem corporal dela, ela não consegue enxergar aquilo que os outros enxergam. Então, ela está doente.
E aí, baseado nisso, é aquela questão da impulsividade. Eu não tenho aquilo, eu não consigo ter aquilo que eu gostaria, logo então não vale a pena mais viver. Claro que é uma atitude extremamente radical, mas baseado nisso que a gente está conversando, tendo 10 anos, ela já poderia ter 11 anos, na verdade, aqui, ó. 11. Ela até pôs aqui, ó, doutor Marcelo, garotas bonitas não comem. Ela escreveu essa frase. Então, ela já tinha uma alteração da imagem corporal. O pai e a mãe parece que ficou muito preocupado, né? Mas fala que sabia que ela já fazia tratamento, sim, acompanhamento. E foi um dia, assim, ela estava na sala de casa do jantar, ela subiu. E aí eles perceberam, assim, dizem, né? Depois eu li a reportagem, porque até uma médica que colocou no texto dela, e ela pôs, garotas bonitas não comem. Aí ela pôs assim, ó, se suicida, expõe a crueldade do padrão de beleza. E tem a foto dela aí, eu te mandei aí, né? Olha o rosto dessa menina, ela parece uma boneca. E ela escreveu isso, garotas não comem. Suicídio da irlandesa, só errei o país. 11 anos, chamou a atenção da opinião pública, não só pela naturalidade da tragédia, mas também da razão dela ter tirado a própria vida. O caso aconteceu em 2016, Marcelo. Isso. E foi somente revelado agora, né, porque ela se suicidou e publicou a mensagem por não aceitar a aparência. Acho que a família deixou até para ajudar outros pais. Desde 2015, ela tinha preocupado os pais perceberam, foram alertados, né, da família, chegou até a ser matriculada no acompanhamento psicológico, né, daquele ano. Foi descoberto o diário dela, que pegaram um diário que ela escrevia a vontade de morrer. Sim. Ela escrevia no diário. Sim. E aí ela sofria tanto que chegou a se cortar. Isso. Olha que triste, meu Deus. Aí, pois, garotas bonitas não comem. Com seu próprio sangue, relato da mãe no jornal. Ela se cortou e escreveu, garotas bonitas. Aí ela pôs que dia 1º de janeiro de 2016, ela subiu para o quarto. Aí afirmou estar entediada. Pouco depois ela foi encontrada no estádio do crítico e já acabou falecendo. Isso. Isso é o que você está descrevendo. Ela já tinha uma alteração da imagem corporal, então, por mais que ela tivesse o peso adequado, a beleza, ela não conseguia enxergar. Então, o que ela enxergava no espelho era algo que não correspondia ao que os outros enxergavam. Então, existia um sofrimento em que realmente precisava, né, como os pais levaram aí ela para se tratar, mas infelizmente aí não deu tempo do tratamento surtir efeito. Claro que isso, né, alguém que escreve algo tão claro, né, garotas bonitas não comem. Não come. Quer dizer, isso a gente falou dos sinais, né? Tá aí, um sinal claro, né? Algo que qualquer pessoa fala, mas como assim, né? O que essa pessoa está pensando? Então, sim, ela está pensando algo que não é bom. Ela está pensando algo que faz sofrer. Então, isso mostra que realmente existe um sofrimento muito grande. Tá? Ela aqui até comenta, né? Isso. E fala, acho que pode puxar o gancho, doutor Marcelo, que fala que uma pesquisa realizada lá pela marca de cosmético Dove, que é muito famosa, aponta que quase 10 mil mulheres entrevistadas, só 4%, olha, 10 mil de 4% é o que? Uns 400 aí? É muito pouco, né? Ela fala assim, ó, define como belas, o resto não se acham bonito. Isso. O se achar bonita, será que é não se aceitar, doutor Marcelo? Ou que a gente tem um padrão de beleza e acha que é aquele padrão de beleza? Quem que impõe o padrão de beleza se não é ser você mesmo? Isso, exatamente. Porque isso está gerando muito distúrbio também. Com a internet, hoje eu vi uma foto da Madonna, ela com filtro, ela sem. E às vezes uma blogueira ou influenciadora põe a barriga chapada e ela não é chapada. E aí a pessoa acha que ela tem que ser assim. Exatamente, eu acho que o padrão é esse padrão que se coloca como algo que, se não for assim, não serve, não vale a pena. Então, como a garota aí colocou, né, garotas bonitas. Mas garotas bonitas em que sentido, né? Porque, como você disse, a beleza ela é algo muito mais amplo do que simplesmente o que alguém disse, isso é belo, isso é bonito, né? Então, hoje eu acho que é muito positivo, né, a mídia, né, eles têm colocado, né, algumas propagandas de pessoas de vários tipos, né, de várias etnias, vários credos, de todas as formas,
vestidas de algo, de uma forma, e cada uma tem a sua beleza. Sim, é isso mesmo, né? A beleza, ela está dentro, né? Eu sinto, eu percebo, eu enxergo. Agora, o que eu sou, eu não vou mudar o que eu sou, né? Se eu não consigo enxergar a beleza em mim, por mais que o outro diga, você eu não vou acreditar, porque tem que vir de dentro, né? É algo que eu me sinto bem, porque é o que eu sou, eu tenho que fazer as pazes comigo, né? Se eu brigo comigo... Tem que aceitar, né? O cabelo, o olho, a cor, não tem como. Até aqui fala assim, uma menina de 11 anos, aí tem os comentários, né? Cometeu suicídio porque estava insatisfeita com o corpo. Encontrar o diário, garotas bonitas não comem. Aí tem bem grande, os padrões de beleza impostos pela sociedade destroem a autoestima e matam vidas. Você acha, doutor Marcelo, que também uma criança, ou que está da família, ou adolescente que cresce escutando isso, até da própria família, você ia ser mais bonita assim, você poderia fazer assim, pode também influenciar? Claro, é isso que a gente fala. Você podia ter o cabelo assim, você podia alisar o cabelo, você fica mais bonita. Isso, exatamente. A mídia, ela coloca algo, mas quem faz aquilo acontecer somos todos nós. Nós vamos absorvendo, incorporando isso, e aí a gente vai criando dificuldades para quem está em volta. A gente não consegue enxergar a beleza em algo, porque eu vi que, belo hoje é liso, amanhã é crespo, amanhã não sei de que jeito. Quer dizer, são as coisas que a gente simplesmente compra como uma verdade, e aí a gente faz o outro acreditar que é desse jeito que ela vai ser feliz. Não, eu não vou ser feliz, mesmo que eu tivesse o cabelo assim, o nariz assim, ou que sei lá, a felicidade não vem disso. Isso as pessoas a gente sempre brinca, que são bonitas nesse aspecto, que estão enquadradas no que a mídia coloca, elas também sofrem, elas também têm depressão, elas também têm sentimentos que não importa se elas são de um jeito ou de outro. Para elas não interessa, né, a beleza delas. O que interessa é o que elas o que está doendo dentro, né? No caso, doutor Marcelo, quando a pessoa começa a dar indício, igual essa menina, você vê, ela mostrou 1 ano atrás, qual que é a ideia que a gente pode passar para a família, além do tratamento psiquiátrico, psicólogo, que muitas vezes as pessoas confundem, né? Eu não sei, no caso de 11 anos ou tal, você tem sempre que passar por uma avaliação médica, porque não é necessário só o psiquiatra, que é no caso de remédio, mas às vezes terapia. O que as pessoas não entendem é que às vezes a terapia não é tão rápida. Isto. Esse é um problema muito sério, que é falar, faz terapia não adianta nada. Quanto eu escutei isso, né? Faz terapia não muda nada. Então assim, lógico, você imagina, em mim é difícil mudar, imagina em você, né? Imagina no outro. Então assim, e às vezes a pessoa fala, precisa de mais dias para acelerar o processo. Tem a ver isso ou não? Muito, muito. Porque se a pessoa vive num ambiente, e não é nem só com pai, mãe, mas um ambiente que ele traz esse entendimento para a pessoa de que aquilo que ela vive está errado, o outro, né, que está ali junto, fazendo a terapia, né, seja psicólogo, um terapeuta, ele está tentando mostrar uma outra visão. E não é fácil mostrar essa outra visão e a pessoa realmente ficar tranquila com essa nova visão. São visões diferentes. Então, a terapia ela funciona de uma forma progressiva, aos poucos, porque a nossa mente também vai sendo construída aos poucos. A gente hoje funciona de uma maneira imediatista, porque como pela internet tudo é online, né, tudo é rápido, a gente quer funcionar do mesmo jeito. Mas a nossa mente, a nossa emoção não funciona da mesma forma. A gente demora para digerir uma tristeza, a gente demora para lidar com um sentimento. Só que as pessoas, tá triste, amanhã tem que estar bem. Não, eu não estou bem amanhã, eu não vou estar bem porque não é online, né? Não é rápido. A emoção, não liga um botão, né? Exatamente, a gente não é máquina, né? A gente precisa dar tempo. Nossa, mas você perdeu a sua mãe há 1 mês, por que está assim ainda? Porque não vai 1 mês, vai 1 ano, não é fácil. Então, se a pessoa que está vivendo aquilo não aceitar que aquilo é assim mesmo, vai com calma. As pessoas que estão em volta não tiverem paciência, porque realmente não é fácil, não tiverem empatia, né, com a dor do outro, claro que as pessoas vão ficar sozinhas, né? Não, mas essa pessoa é muito chata, ela ainda está naquela. Está naquela, está doendo, né? Como não vai estar naquela? Então,
Por isso que a gente sempre fala, esse olhar imediatista, essa coisa de, eu não quero pessoas tristes ao meu lado, realmente vai dando uma sensação de solidão. Primeiro porque se eu ficar triste, também não vai ter ninguém. Não posso nem ficar triste. Eu não posso nem ficar triste, exatamente. Senão eu vou ser inconveniente. Tá bem assim ultimamente. Doutor, acho que deu para a gente explanar bastante, né? Sim. Obrigada mais uma vez. Setembro Amarelo, o setembro de prevenção ao suicídio. Fique atento aos seus filhos, principalmente se ele é usuário de alguma coisa, né? A família, que é um índice muito alto que acontece. Também a depressão normal. Tem vários tipos, né, doutor, de depressão. Tem de adolescência, tem também pós-parto, não tem? Todas essas a gente tem que ficar de olho, não é isso? Claro, isso mesmo. Porque quando a gente engloba a depressão, são várias, né? Todo tipo de doença que a gente percebe de uma forma que a gente chama de doença mental, ela realmente precisa ser cuidada, né, de uma forma adequada, aí, com medicação, com terapia, com esse cuidado familiar, para que realmente não vá para esse extremo que é o suicídio. Então, essa atenção ela é muito importante. Eu acho que, como a gente colocou aqui, falar sobre isso é muito importante. Não não vou falar sobre isso porque dá medo de eu dar ideia para a pessoa. Não, quem tem o pensamento de suicídio, tem. Não é porque eu estou falando disso que eu vou criar essa ideia na pessoa. Ao contrário, né, eu estou mostrando para a pessoa que eu estou vendo, né, tá claro para mim o que está acontecendo, não é um tabu, é para realmente a gente abrir o jogo com as pessoas para que elas se sintam em condição de encontrar aí a porta aberta, né? Então, conversem sim, conversem com os amigos, conversem com os filhos, conversem com os pais, né, com os avós, isso é sempre muito importante e ajuda bastante. Doutor, obrigada mais uma vez. Compartilhe essa entrevista que vai estar aqui. Obrigada a você que participa também do nosso programa. É sempre muito bom ter vocês aqui comigo. Obrigada e até uma próxima.